O painel chama-se E aí TV, como está a digitalização? Este título apareceu já de noite, já podia não ser cedo, e eu selecionei este título porque é a pergunta que me fazem quase sempre. Quando eu chego a um sítio e a malta fica a saber, João Nuno, o senhor não trabalha no CITEM, no setor têxtil, então e como é que está o setor têxtil de digitalização? E eu tenho sempre algumas dificuldades em responder. Não tenho os factos, não tenho os números, não é? Portanto, a coisa acaba por ficar um pouco em sensações de pele, eu acho que há bons exemplos, há empresas a trabalhar muito bem, e as outras também, mas e tal, portanto, e a coisa acaba por ficar meia líquida que não se consegue agarrar com as mãos. Vai daí, eu pensei, olha, é um bom tema para ter uma conversa também destas, que é, vamos falar, e então, e aí TV, como é que está a digitalização? Pronto, e assim fiz. E, de uma forma não democrática, juntei estas três pessoas. Estas três pessoas estão aqui porque, de alguma forma, e calmo já, representam dois planos do projeto. Eu tenho aqui, a começar da minha esquerda, logo à minha esquerda, depois para ali, tenho aqui o Nuno Sousa. O Nuno Sousa é um profissional da Ímpetos, líder do consórcio, um homem, que, talvez dos que eu conheço, mais percebe de modelação 3D, gestão da cor, tudo que é digital naquilo que toca ao desenvolvimento e concepção do produto têxtil. Depois tem ali o Gil, do grupo ESI, portanto, homem que percebe de robótica e automação no setor industrial e que vai-nos já dar conta da que tem sido a experiência da ESI no setor têxtil em comparação com os outros setores industriais. E depois ali ao fundo tem o Sérgio Lopes, também um dos homens que eu conheço, que percebe de digital twins, de IoTs, de protocolos, etc. E vai daí os dois planos quais são? Há aqui três vetores do projeto que estão representados, a questão do produto digital, a questão da robótica e automação e a questão da fábrica responsiva. E também estão aqui representados os três perfis de entidades que nós temos no projeto. Nuno, a empresa têxtil vestuário, Gil, a empresa de manufatura avançada / tecnologias de informação, e mais à esquerda, mais ali ao fundo, tem o Sérgio, que representa as entidades de investigação e desenvolvimento. Portanto, foi com base nesses seus planos que este painel foi montado. Ok? Bom, então é assim, eu tenho aqui umas perguntas, vamos tentar ter aqui uma conversa. Na fase final abriremos o debate para o público, mas se alguém mais afoito quiser logo colocar uma pergunta, esteja à vontade, basta levantar o braço que pode colocar essa pergunta. Vamos então avançar. Tenho aqui a minha cábula, não quero perder. Nuno, relativamente à questão da digitalização das atividades de desenvolvimento e engenharia de produto digital, nós temos aqui a visão de que no futuro não vai haver amostras para nada e que da folha em branco até à ficha técnica pronta para ir para a fábrica, tudo vai ser feito digitalmente. Estamos muito longe disso. Quais são as fases mais difíceis dessa matéria nesta altura? Bom dia a todos. Eu acho que não estamos longe, acho que estamos em cima do acontecimento, acho que as coisas estão a acontecer. Acho que há problemas ainda para resolver, mas não quer dizer que nós não possamos testar as coisas já e avançar com testes. Acho que temos problemas complicados no que toca a propriedades físicas, acho que tudo se resume a isso. Fala sempre em propriedades físicas de matérias-primas e agora já se começa a falar também em propriedades físicas dos corpos. Acho que a partir do momento em que se consiga resumir isso tudo e juntar tudo no mesmo pacote, temos um plano feito para termos um processo 100% digital. Mas até lá, podemos continuar a explorar o que existe e enquanto esperamos pelas novidades da tecnologia. Olha uma coisa, a questão dos close 3D, como é que está isso? No setor, no mercado, a digitalização do produto têxtil, a modelação 3D, falar com clientes, com produtos digitais, a digitalização dos tecidos, como é que está essa percepção? Há curiosidade, nós temos clientes que passam pela nossa mesa, nós estamos lá junto com os estilistas e com os modelistas e temos clientes que passam lá e muitos clientes já têm alguma coisa implementada, já têm um close, já têm uma browseware. Portanto, há curiosidade, há incentivos também para se iniciar este tipo de projetos. Acho que é preciso só picar o boi, como se costuma dizer. Olha, eu há bocado vendi o peixe que a digitalização contribui para a sustentabilidade. Qual tem sido a experiência? A experiência, a partir do momento em que nós conseguimos reduzir uma amostra e preparar todo um e-commerce sem fazer uma sessão fotográfica, eu acho que, apesar de não ser uma sustentabilidade perfeita, já é um bom caminho. Acho que é um passo incrível.
Outra coisa que me ocorreu já aqui há uns tempos é o seguinte, que é até que ponto a utilização destas ferramentas digitais vão de alguma forma libertar os designers para produzir mais. E chegar mais facilmente a portais de e-commerce com propostas que ainda não foram materializadas de qualquer das formas, mas que o acelerar do processo criativo é tal que, na prática, toda a gente pode ser um designer, colocar os seus produtos online, vender, etc. Mesmo as equipas internas ou qualquer freelancer. Eu não tenho conhecimento nenhum de costura, nem de moda, nem de modelismo, entre aspas, no meu background é de design, não tem nada a ver. E nós conseguimos fazer isto na Intus, por isso acho que está acessível e acho que está acessível a melhoria também. Ok, obrigado. Uma pergunta para o Gil. Até há um bocado disse que a ESI é uma empresa com experiência no setor industrial. A questão do têxtil, como é que tem sido a experiência de trabalhar no têxtil? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui. O têxtil realmente é um setor em que não existe muita robotização na parte processual, porque é difícil, é bastante complexo, o material é muito flexível. Na maior parte das robotizações dos setores industriais que trabalhamos, as peças são em plástico, são em metal, são em madeira, caixas de cartão, pronto, são facilmente manipuláveis, seja com vácuo, seja com garras mecânicas. No têxtil também é possível fazê-lo, mas é mais difícil, é bastante mais complexo. Está a ser um desafio interessante. Temos testado várias soluções diferentes, algumas combinadas híbridas, estamos já a ter sucesso aqui com algumas delas. Por isso, vemos muito potencial por não haver ainda muita robotização nesse processo. O ser difícil para nós encaramos como um desafio e por isso para nós fez todo sentido estarmos aqui presentes nessa parte do PP1. Ainda mais complexo é porque estamos a falar já em juntar diferentes tecidos para cozer, para fazer mesmo as peças, enquanto no PP5 nós estamos a falar apenas de manipular de um lado para o outro. No PP1 estamos a falar já de conseguir juntar as peças, cozê-las e fazer uma peça final. Posso já divulgar que já temos uma peça que vai ser uma t-shirt. Isso já ficou definido, vai poder ter 3 tamanhos, S, M e L, e estamos a encarar com bastante otimismo os resultados que estamos a ter para essa peça específica nesse processo. São coisas que eu não sabia. O que é um sinal também. O que é um sinal. Eu já ouvi esta frase uma ou duas vezes, ou este comentário uma ou duas vezes, que o setor têxtil é um bocado reticente a investir em soluções que ainda não estão prontas. E o pronto está em itálico, que é, quando isso estiver a funcionar eu compro. Até lá, ir trabalhando, chamem-me quando isso estiver finalizado. E que haverá um déficit de empresas dispostas a arriscar, pagar uma solução que ainda não está completamente madura, mas que pode já ser testada, começar a trabalhar com ela, mesmo que ela não esteja pronta, e com isso acabar por contribuir para uma boa solução, robusta solução, etc. Né? Portanto, é a questão da adoção, enfim, inicial, por assim dizer. No caso da robótica no têxtil, vocês sofrem desse... Qual é o feedback? Quando vocês falam destas coisas a alguém do setor têxtil, qual é o feedback? É assim, tem havido bastante interesse no setor, porque realmente há um problema aqui crescente de mão de obra. É uma mão de obra específica, acaba por ser qualificada naquele processo, vamos dizer assim, e em que é difícil substituir, ou seja, há um interesse do setor. Nós próprios não estamos neste momento ainda a fomentar muito esse diálogo, porque queremos primeiro ter a tecnologia pronta, claro, para podermos mostrá-la, para podermos também ter aqui uma noção de custos, do potencial que ela tem, o que é que ela pode fazer nesse dia, ou seja, queremos ter uma solução até ao fim do projeto que esteja pronta para ir para o mercado. Queremos testá-la dentro de portas, com a ajuda também dos nossos parceiros, principalmente o CITEB, conseguir pela robusta e dessa forma ter depois já um produto específico, com um preço específico, em que é mais fácil ao cliente final perceber o que é que a solução faz, quanto é que custa e o partido que pode tirar dela. Não é? Ok, perfeito. Sr. Sérgio, eu tinha aqui escrito uma frase, uma expressão que acabei por dizer há pouco, que é: tanta roupa é nada para vestir.
Essa frase foi colocada no âmbito dos dados, ou seja, temos muitos dados, mas depois parece que não temos dados nenhuns. O Sérgio Lopes tem uma atuação em várias indústrias, portanto já pisou muito chão de fábrica. O que é que se passa? Bom dia. Antes de mais, agradecer o convite. É para mim um prazer estar aqui e observar aqui uma plateia que também revela o enorme conjunto de pessoas, de entidades que estão nesta agenda e congratular o CITEV também por isso. Depois, essa é uma questão interessante, que é, e nós abordámos aqui, de certa forma, mas abordámos numa perspectiva que é a perspectiva mais do industrial, que é, falámos de cadeias de valor. Certo? Eu produzo, tenho uma cadeia de valor, tenho matéria-prima, tenho um processo que transforma a matéria-prima para gerar valor. E quando olhamos para os dados, devemos pensar exatamente da mesma forma. Portanto, qual é a matéria-prima? São os dados. Portanto, é a cadeia de valor dos dados. Certo? Para isso, eu preciso de trabalhar os dados. Preciso ter pessoas que olhem em espírito crítico na organização e que me permitam, nesta cadeia de valor, incrementar valor naquilo que é recolhido, os dados. Para quê? Para transformar, numa primeira etapa, em informação, que aí já me permite irá partir em algumas dimensões, seja ela operacional ou tática, dessa informação. Não é? Estamos a falar numa perspectiva de tomada de decisão e depois numa perspectiva, se calhar, mais estratégica, permitir a uma organização poder tomar decisões baseadas em conhecimento. Certo? Portanto, quando eu me deparo com grandes quantidades de dados que provêm daquilo que é um processo, eu fico muito contente, que é sinal que a primeira etapa já está cumprida, que é, os ingleses têm uma palavra própria, que é digitização, não é digitalização. A digitalização já trabalha sob informação. Portanto, a digitização é transformar aquilo que está no mundo analógico para o mundo digital. E a primeira etapa, em grande parte destas empresas que nós temos vindo a trabalhar, está cumprida, ou em vez de ser cumprida, o que é uma ótima notícia neste processo. Não é? Quando nós começamos a deparar com questões deste tipo, tenho muitos dados, não consigo trabalhá-los, se calhar devemos de olhar para isto como um processo. Certo? Portanto, eu tenho uma cadeia produtiva, tenho uma linha de produção, se eu tiver que fazer um investimento produtivo numa máquina de 1 milhão de euros, tipicamente, facilmente nós fazemos as contas do retorno do investimento e devemos começar a olhar para os dados da mesma forma, que é, se eu tenho uma quantidade enorme de dados das quais eu não consigo extrair, no mínimo, informação, eu devo me capacitar para poder fazê-lo. É? E isso implica 2 vetores. Um que é o conhecimento e a antecipação tecnológica, e para isso as entidades empresariais têm que olhar para instituições como o CITEV e como as universidades mais próximas e que trabalham nestas, com instituições de sistema científico e tecnológico, que podem ajudar nessa capacitação. Podem não, ajudam. À minha também, sim. Ao CITIN, que é um bebezinho, que é um centro de tecnologia e inovação, tirando partido aqui desta introdução do Vasco Costa, mas normalmente isso não se acorda de manhã uma entidade, uma empresa que está muito focada nas operações, não acorda de manhã o CEO ou pensar que os dados efetivamente também são uma cadeia de valor, não é? Portanto, alguém tem que de certa forma puxar esse vetor dentro da organização. E isso para quê? Para que, eu posso dar um exemplo muito simples, uma empresa pode ser um elemento gerador de dados, pode transformar esses dados em informação, tomar decisões a partir deles, no seu processo produtivo, gerar conhecimento que é passado à administração para tomar decisões para o futuro e depois pode anonimizá-los e vendê-los, ganhar dinheiro, não é? Monetização daquilo que é o processo. Há muita gente disposta a pagar por dados, muitas vezes nós não temos noção disso. E usamos ferramentas como a Google, por exemplo, está disposta a pagar por dados e também os vende. Muitas vezes eles recolhem-nos de graça e depois fazem eles o processo de valorização. E o processo de valorização implica trabalho. Pronto. Quando eu falo aqui de trabalho, o trabalho pode ser computacional ou pode ser também com aporte humano, como é óbvio. Temos que colocar os humanos neste loop e não nos podemos esquecer deles, até porque nós queremos sistemas inteligentes. Eu, há bocadinho, estava a usar ali para imagens que tu geraste ChatGPT e eu, por acaso, diverti-me a encontrar os problemas das imagens. Não é? Havia um candeeiro que estava em uma campanula suspensa, havia uma mesa que estava encostada a uma parede
que depois atrás da parede aparecia um candeeiro pendurado com 2 pés, não é? Portanto, o fator tecnológico é interessante para gerar imagem, mas depois o fator humano permite-nos olhar para o detalhe e acrescentar ainda mais valor naquela imagem. Porque eu, se corrigir aquela imagem, ela efetivamente pode ser vendida a um outro interlocutor, a um outro cliente que está disposto a pagar, por exemplo, mais 2 euros pelo aqueles inputs que eu dei para a correção da imagem. Já que falas nisso, vou dizer algo que pode ser uma asneira, mas não interessa. A questão da inteligência artificial e da ciência dos dados, etc., já anda por cá há muitos anos e muita gente trabalha nestas coisas. Mas parece que fomos todos ultrapassados pela direita pelo ChatGPT. E a dada altura, quando se fala de inteligência artificial, é quase do género, já está feito, o ChatGPT já faz isso tudo. Como é que é? É verdade isto? Como é que é? Há espaço para outras coisas ou de facto o ChatGPT arrumou com o assunto? O ChatGPT é um exemplo, há Exato. dezenas deles. Né? E vamos já falar aqui das inteligências artificiais no design. Eu vejo isso como ferramentas que permitem melhorar aquilo que é as nossas capacidades e o desempenho, naturalmente. Não é? Eu não vejo isso como uma forma também de nos substituir no imediato. Até porque, rapidamente, eu sou professor do ensino superior e rapidamente identifico o que é proveniente de um trabalho, de um aluno, o que é proveniente de um texto, por exemplo, que é gerado artificialmente sem, digamos, intervenção humana, e daquele texto que é potenciado por um aluno que usa uma ferramenta e que faz um trabalho. Eu tive aqui há dias o meu filho que anda no 7º ano, a fazer um trabalho, a professora mandou-lhes ler um livro, eles fazerem um resumo, uma apresentação do livro, e o meu filho teve o dia todo a trabalhar. E podiam usar todas as ferramentas, inclusive a ChatGPT. E tinha uma limitação, que era, deveriam usar o ChatGPT só para organizar a estrutura do trabalho. E ele cumpriu essa premissa. E aquilo que eu observei do processo, eu, com o cuidado dele, não teria resultados como aqueles que ele me apresentou. Com o cuidado de dizer-me, por exemplo, eu só usei palavras que eu conheço. E as que eu não conhecia, depois fui ao primeiro ano e tentei arranjar um sinónimo para substituir. O que é que nós temos aqui? Estamos a falar de espírito crítico das pessoas que usam as ferramentas. Não é? Se eu utilizo uma ferramenta e ela me gera um texto do qual eu não conheço 20% das palavras, eu só, se for um otário, entre aspas, e peço desculpa, se as pessoas já o fizeram, é que vou fazer copy-paste daquilo e vou utilizar aquilo em minha representação. Não é? Portanto, há que retrabalhar aquilo que são as ferramentas. Portanto, eu acho que nós não fomos ultrapassados pela direita. Eu acho que, por um lado, a ferramenta permite agilizar aquilo que são os processos e melhorar o desempenho de pessoas que, efetivamente, têm esse espírito crítico na utilização da ferramenta. E depois, por vezes, permite expor os otários, porque os otários vão utilizar as ferramentas as is e facilmente eles também serão identificáveis. Pelo menos com aquilo que é os modelos de linguagem que temos agora. Certo? Não estou a dizer daqui a 10 anos. Eu também futurologia há 10 anos, hoje em dia já começa a ser algo... Agora, em que é que isso pode ser uma vantagem, por exemplo, na organização dos processos, por exemplo, produtivos? Não é? Por exemplo, a ferramenta da OpenAI, o ChatGPT, tem uma que foi lançada há um ano atrás, que é os assistentes. Portanto, os assistentes são nada mais, nada menos do que soluções que permitem enquadrar um determinado domínio. Portanto, dar domínio a um modelo de linguagem e treiná-lo para um dado domínio. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica têxtil que lida com um determinado tipo de dados, que gera um determinado tipo de formato de dados, que eu coloco numa base de dados, que eu exporto para um CSV e que eu incorporo, por exemplo, para esse assistente, eu posso incorporar conhecimento no assistente que é do domínio de utilização, e enriquecê-lo. E isso pode potenciar, para um determinado contexto de aplicação, aquilo que é o desempenho da componente, por exemplo, analítica, não é? De pré-processamento e preparação desses dados para obter informação, não é? Que pode ser usada numa perspectiva operacional e tática, que é muito relevante nas organizações. Eu diria que grande parte das organizações... Deixa-me fazer aqui um survey rápido. Levanta o braço quem usa o ChatGPT de forma cotidiana. Mas não dá gente, não é? Ou equivalente. Sim, porque tem a malta que usa outros. Ok. Já. Não chega à metade. Assim, o
O meu algoritmo diz que foi para aí 32%. já é um número muito simpático. Não. É a questão da inteligência artificial na componente de design. Como é que é? Como é que é a experiência, enquanto observador do que se passa no mundo e praticante dentro da Ímpetos e na equipa, como é que é? É bom, é bem-vindo, eu acho que sim. Eu acho que qualquer coisa que venha para ajudar a melhorar um processo ou a reduzir o tempo de um processo e a dar-nos liberdade para tomar conta de outros processos é sempre positivo. Nós estamos a fazer já alguns testes, os escolas e já começam a ter módulos de inteligência artificial. Eu acho que sim, acho que é bem-vindo. Nós estamos agora com um teste com uma empresa em que basicamente pegamos nos nossos, já nem é text to image, já temos uma imagem feita e só queremos dar-lhe um aspecto mais realista e estamos a fazer uns testes agora aí, uma data de empresas a fazer, estamos a testar, estamos à espera que eles evoluam rápido. Já agora vou fazer algo que não devia. Eu outro dia fui à Ímpetos e assisti a uma brevíssima apresentação sobre a gestão da cor. Eu gostei tanto que queria pedir aqui ao Nuno que fizesse Não me peças isso. em 60 segundos. Como é que Eu estou a ficar careca. Como é que vocês estão a gerir a cor na empresa? O processo da gestão de cor e da aprovação de cor é um processo um bocado caótico. Como toda a gente sabe, é tudo deixado a olho, basicamente. Nós temos muitos fatores que influenciam a percepção da cor, desde a idade, a altitude, a própria cor dos olhos. Se tomamos muito café, se vemos a cor de manhã ou à noite, há sempre diferenças que interferem na maneira como nós percepcionamos a cor. Nós estamos agora a trabalhar com a Admix, com um projeto de lab de imagem digital, em que basicamente as leituras e as coisas são todas feitas através do espectrófotómetro, que é como as coisas devem ser feitas. Logicamente há sims e senãos, não é? Há materiais super difíceis de medir, coisas demasiado brilhantes, mas não quer dizer que nós não possamos ter ali um valor, pelo menos de tonalidade ou de luminância que nós consigamos seguir para ter um processo mais digital, mais rápido e melhor. E, porque eu posso gostar de uma cor e eu estou a ver azuis, tu estás a ver um azul esverdeado. Uhum. Temos daltónicos no mundo, não é? Tipo, acho que sim, acho que é um processo positivo. Aquilo que eu percebi na altura foi que vocês conseguem fazer a aprovação de cor com o cliente sem... Nós estamos a testar agora, sem ter a materialização dessa cor no que quer que seja. Ou seja, seja. o cliente sabe que a variação de cor pode ir num delta até 0,7 ou até 0,1. Se nós conseguimos ver no sistema que nas medições aquilo está com 0,2, 0,3, 0,4, automaticamente aquilo está aprovado. E a vantagem disto tudo é que quem está a fazer o teste e a submeter o LabDeep na plataforma digital sabe que as coisas estão bem, o cliente sabe que as coisas estão a ser colocadas e que o trabalho está a andar, ou seja, o processo é completamente transparente de toda a volta. Achei um... Mas está-me a tirar cabelos da cabeça. Malta do papel dá cabo de mim. Nuno, a pergunta que eu tenho aqui é... Nesta questão da digitalização, chamem-lhe das amostras, chamem-lhe o que vocês quiserem, já falamos aqui um pouco sobre isso. As empresas que aqui estão e que de alguma forma estão a pensar dar os primeiros passos nesta matéria, digitalizar tecidos, para começar a ter bibliotecas digitais de tecidos, modelação 3D, simulação, falar com clientes com base em protótipos digitais. Primeiros passos, por onde é que se começa? Que avisos é que a gente podia fazer aqui às... Se ainda não começaram, já deve ter começado. Ponto. Porque isto está mesmo a evoluir e a uma velocidade tremenda. Para começar pequeno é uma aposta, acho que é uma boa... Foi como nós fizemos, começamos comigo, e depois entanto juntou-se a Sara à equipa e neste momento conseguimos envolver modelistas e estilistas e aos poucos fomos construindo algo. Ou seja, acho que começar pequeno, testar as soluções, testar as plataformas. Está toda a distância de um e-mail e de uma reunião rápida online, por isso acho que é rápido iniciar o processo. Começar pequeno, criar um workflow que seja escalável e as coisas, os planos, tudo surge naturalmente depois, que foi como aconteceu connosco. Já é um caminho de quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Era fixe que o TechSpark tivesse existido em 2019. Opa, não deu para tudo. Ok, vou passar ao Gil. Em todos os cenários em que meti automação e robótica, no final do dia a gente perguntava, mas isso vai-me permitir tirar quantos trabalhadores e quanto é que isso dá, se dá um salário ao final do ano. Portanto, a solução tem que custar mais ou menos porque é a quantidade de pessoas que eu vou deixar de ter na empresa. Esta questão do retorno de investimento, eu presumo que seja uma questão do dia-a-dia para quem trabalha em robótica e automação. Sim. Como é que se fazem essas contas? Essas contas são importantes porque cada vez mais as coisas têm que ser vistas não como um custo, mas como um investimento. Como tu falaste muito bem há pouco, a diferença do custo para o investimento é o partido que tu vais tirar do investimento. Okay? O ROI, o retorno do investimento,
há essa parte de retirar a componente do trabalhador, não é? Há ali o custo associado aos trabalhadores, mas depois nós muitas vezes temos outro tipo de ganhos, como por exemplo a uniformização do produto, produzir mais peças por hora, produzir as peças com mais qualidade, ter menos número de peças rejeitadas, por aí fora, inclusive depois a própria integração na cadeia de valor daquele processo, que às vezes estás a automatizar um processo, mas estás a permitir também a ligação depois de uma forma automática entre o processo anterior ao seguinte, a montante ou a jusante. Já há muitas formas de medir o retorno. Algumas é fácil de quantificá-las em dinheiro e em tempo, outras é mais difícil. Ou seja, se tiver o que está quantificado em dinheiro, se tiver retorno a 3, 5 anos, já acaba por ser interessante para a empresa. Se depois os outros extras são potenciais, inclusivamente muitas das vezes para quem ainda só trabalha com um turno, o potencial também de abrir um segundo turno ou um terceiro turno com um sistema full automático, consegue estar a duplicar ou triplicar a produção semanal ou mensal com o mesmo equipamento. Não é? Pronto, é também uma vantagem interessante nesse tipo de investimento. Cada vez mais é visto não só pela gestão de produção, mas pela gestão de todo, porque acaba por ser também um produto financeiro. Não é? Com o ROI a 3 anos, nós estamos a falar de um rendimento de 30% ao ano, não é investimentos a pagar isso de uma forma segura, e ao fim desses 3 anos, são 100% ao ano. Por isso, cada vez mais é importante medir as coisas para termos essa noção de qual o melhor investimento a fazer, porque muitas vezes há várias hipóteses onde investir, não é? Nós próprios também, quando estamos a trabalhar junto dos nossos parceiros, se percebemos que não vai ser rentável, somos os primeiros a dizer, não vão por aí, não somos empresa de querer fazer a venda pela venda apenas para rentabilizar. Não, também gostamos que o nosso parceiro tire partido do investimento que faz. Isso é um trabalho conjunto entre nós e o cliente. Ok, obrigado. Já agora, chama a atenção que uma das demonstrações que vocês vão ver é no laboratório de robótica, onde vão ver os robôs a mexer em panos e máquinas de costura, etc. Alerto-vos já para isso. Sérgio, um bocado na senda da pergunta que eu fiz aqui ao Nuno esta história de ir buscar dados ao chão de fábrica, às máquinas, etc., tirar partido desses dados e aproveitando ou assumindo que aqui no público estão empresas, que conselhos tu darias às empresas para começar a fazer isso bem e tirarem partido de soluções que têm aquele palavrão que são os gêmeos digitais, que é assim uma coisa, como eu costumo dizer, suficientemente líquida para a gente tentar pegar e a coisa vai-se pelas mãos, não é? Como é uma empresa que passa que deve dar para ter gêmeos digitais a funcionar e tirar partido, e que não seja só despesa? É uma pergunta interessante e aliás, nós tentamos até dar resposta no Work Package 2 da Fábrica Responsiva. Temos um PPS 8 que se foca maioritariamente nesse tema, no qual eu participo. E partindo daquilo que é o conhecimento adquirido ao longo já do decurso deste processo, uma das primeiras batalhas que nós tivemos, batalhas no bom sentido da palavra, foi sincronizar um conjunto de entidades distintas para necessidades comuns. Certo? Eu falei há um bocadinho de uma, que é a digitização, portanto, a transformação do mundo analógico para o digital, e nessa medida, grande parte das empresas que participam já têm umas mais maturidade, mais avançadas do que outras, mas uma das coisas que nós observámos foi na questão da interoperabilidade dos dados, que é outro palavrão. É outro palavrão. Portanto, eu tipicamente numa cadeia de valor tenho diferentes organizações, certo? Ou não, ou uma só empresa com diferentes unidades produtivas, também acontece em muitos casos, não é? E tenho que ter um fluxo de matérias-primas com trabalho já valorizadas, que são redirecionadas para diferentes unidades produtivas, para ser acrescentado valor. Não é? E nesse processo vai haver troca de informação relativamente àquilo que é o processo produtivo entre estas organizações. Tudo acontece mais ou menos se estiver dentro daquilo que é a minha organização. Eu consigo definir um processo, um mecanismo que me permite rastrear, digamos, aquilo que é o fluxo das mercadorias ou do processo produtivo.
mas quando eu tenho que recorrer a prestadores de serviços e a outras entidades que podem ser na região ou fora da região, podem ter comboios logísticos maiores, não é? E processos logísticos associados, há que transitar a informação entre diferentes entidades. Portanto, a questão aqui surge logo, é uma primeira abordagem. Então, e qual é que é o formato destas comunicações? Não é? Eu estou aqui a falar convosco num protocolo bastante conhecido e reconhecido, que é a língua portuguesa, não é? E posso transitar para um outro protocolo muito rapidamente. I can start talking in English with everyone. O que é que aconteceu aqui? Todos aqueles que conhecem estes dois protocolos conseguem interoperar nos dois. Se eu falar português, respondem-me em português. Se eu falar inglês, respondem-me em inglês, ou até podem responder em português. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a forma de nós operarmos como indivíduos e como agentes nos sistemas onde nós estamos é muito versátil porque nós somos seres inteligentes. Temos a capacidade de identificar que mudou a sintaxe e mudou a semântica. Portanto, eu adapto-me rapidamente. E nas organizações, como é que isso funciona? Não é assim. Porquê? Porque eu defino um protocolo de comunicação, por exemplo. Minhas máquinas que eu tenho na minha fábrica falam num protocolo, pode ser um chavão, OPCOA, por exemplo. Ninguém sabe o que é, mas também não interessa. E depois posso ter outras entidades que adquiriram outros equipamentos, que até são legados, fizeram grandes investimentos, que falam um outro protocolo industrial. Certo? Como é que eu consigo recolher dados de um equipamento que fala OPCOA interoperar com... Tenho que ir à vaca fria, né? Tenho que padronizar. Tenho que definir um léxico, tenho que definir uma estrutura, tenho que definir um padrão das comunicações. E é aqui que entram as entidades, como, mais uma vez, uma CITEV, que se pode articular com entidades que promovem a padronização e a standardização. Para esta garantir, digamos aqui, uma interoperabilidade. E isto há organismos europeus, há as normas ANSI, há as normas internacionais, ISO e afins. Agora, qual é que é o ponto aqui nesta questão em que nós estamos? É que está tudo a acontecer agora. Há um conjunto de iniciativas europeias que estão focadas nisso. Há um conjunto de iniciativas, muito relacionadas até com a questão do passaporte digital de produto. Há um conjunto de iniciativas e de ferramentas que estão a ser desenvolvidas no contexto daquilo que são a sequência de projetos europeus. Por exemplo, uma ferramenta, um ecossistema que nós estamos a utilizar, que é o FIWare que estamos a utilizar neste PPS-8, que nos permite já incorporar algumas herança destes mecanismos de padronização. Para quê? Para permitir uma coisa, que é, se eu consigo interoperar entre os agentes, usando um padrão, não é? Eu poderei fazer aquilo que eu falei há bocado, que é ter melhor desempenho na valorização dos dados que são interoperáveis ou interoperados entre estas entidades. A questão aqui, depois, que surge, como é que nós podemos tirar partido de um gêmeo digital, ou em inglês o chavão Digital Twin, para potenciar estes processos? Eu diria que daquilo que eu vi, das organizações que participam todas elas já têm uma representação de Digital Twin. Eu diria que um Digital Twin pode ser definido como um modelo digital, uma réplica de algo físico, pode ser um processo ou um equipamento, depois há aqui diferentes, é uma réplica, é um modelo digital que é o seu comportamento desse modelo digital passa a ser representado com a informação daquilo que está a acontecer no processo físico. Portanto, se eu tenho um processo, tenho um determinado throughput, que tem um determinado status de determinados equipamentos, se eu consigo replicar isso num modelo digital em modo contínuo, posso dizer que já tenho um Digital Twin. E muitas vezes a representação dos dados num modelo de dados, num modelo de domínio, já pode ser visto como uma representação digital. Agora, as diferentes versões, as diferentes maturidades destes sistemas vão permitir ter mais ou menos benefícios para uma coisa que é muito importante, que é para a tomada de decisão. E é para isso que estes sistemas devem ser pensados e repensados. Portanto, sempre numa lógica de promover uma melhor tomada de decisão com impacto naquilo que é a organização. Uma coisa que eu costumo dizer, afirmar, para termos melhores dados, temos que ter melhores consumidores de dados. É a velha história que os dados têm custo e têm valor. E o valor só aparece, só é concretizado se os dados forem usados. Portanto, para termos bons dados, temos que ter bons consumidores de dados.
ter dashboards para os quais ninguém olha, etc, etc. E digo sempre que abordagens complementares de melhoria contínua, de lean management, etc, são abordagens que podem proporcionar tempos e espaços para ter mais consumo de dados. Mas há aí uma outra questão, que é, por exemplo, essa questão das ferramentas de dashboarding, certo? Ferramentas de dashboarding são ferramentas para fazer os gráficos em tempo real. Exatamente, sim. É uma representação, digamos, clássica daquilo que é... podem ser múltiplos parâmetros que eu quero avaliar e medir ao longo do tempo. O seu desenvolvimento temporal, por exemplo. Séries temporais. A questão mesmo do que é a arte de fazer dashboarding, ou bons dashboards, impacta diretamente naquilo que é a nossa capacidade de entender o mundo que nos rodeia. Nós somos indivíduos que entendemos bem a 3 dimensões, o mundo, x, y, z, mas quando começamos a subir o número de dimensões, começamos a ter grandes dificuldades. Porquê? Porque nós não conseguimos visualizar ou materializar o mundo a múltiplas dimensões. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, quando eu olho para um sistema digital que tem um conjunto de gráficos e um conjunto de métricas e indicadores, como são, de certa forma, que me inundam a visão, a pergunta é muito simples. Nós somos seres limitados, naturalmente, limitados do ponto de vista daquilo que é a capacidade de observar as coisas e inferir a partir daí. Portanto, nós só vemos aquilo que a nossa vista alcança, não é? E aquilo que o nosso conhecimento nos permite depois também transformar. Mas quando eu digo que temos um dashboard com, por exemplo, 10 métricas ou 15 métricas, a minha pergunta é sempre, qual é que eu vou olhar? Eu quero olhar para as melhores. Porque, tipicamente, a produção das métricas é uma arte, não é? Quem trabalha em processos industriais sabe disso, que posso ter 20, 30 métricas e indicadores, quando é para tomar uma decisão, eu estou em cima de 2 ou 3. E depois, caso haja ali um padrão que eu reconheço, posso ir olhar em segunda camada ou terceira linha, posso ir olhar para mais um conjunto de métricas e indicadores. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que esta arte de produzir métricas, e aqui já estamos no padrão da informação, já não são dados, não é? Porque os dados já foram pré-processados, a arte de fazer estas métricas e a arte de gerar bons indicadores implicam muito trabalho, implicam um grande envolvimento dos profissionais e das pessoas que conhecem o processo. Não é só ter um sensor a tirar o número de metros lineares de tecido e um sensor de temperatura, e o que esses sensores me debitam é dados. Não é? Eu posso inundar uma base de dados com dados. No final do dia, eu quero transformar esses dados em métricas, que é para poder rapidamente inferir o que é que está a acontecer. Esta arte é a arte da engenharia, e é por isso que os engenheiros são bem-vindos aos processos produtivos, e é por isso que nós estamos aqui. Bom, primeiro, bom dia. É uma pergunta para o Nuno sobre esse tema de ecodesign. Eu tenho uma preocupação em relação ao ecodesign que é referente à base de imagens. Como é que está essa geração de bases de imagens? Se isso vai ser público ou se para uma empresa ter acesso a uma base de imagem, por exemplo, de um tecido, para nas fases iniciais da produção de uma amostra, usar essa imagem, né, no seu modelo 3D, se ele vai precisar pagar por isso ou não. Então, porque isso infere também um custo de quem produziu aquela imagem e disponibilizou numa base pública, né? Então, como é que isso anda hoje em dia? Se já existem essas bases ou se não existem, estão sendo criadas? Como é que está esse planeamento? Eu acho que quando se fala em inteligência artificial, especialmente com recurso a bancos, acho que há sempre esse risco dos direitos de autor. Acho que a pergunta, no fundo, geralmente é sobre isso, sobre os direitos de autor e a inteligência artificial. Eu não faço inteligência artificial, eu não crio algoritmos, eu simplesmente uso ferramentas e, neste caso, em concreto, que estamos a utilizar a inteligência artificial é para melhorar ou aprimorar as imagens que somos nós que as fazemos. Portanto, a questão dos direitos de autor, para nós, é completamente descartada nesta fase. Eu sei que, efetivamente, há esses problemas. Acho que a Adobe já teve esse problema com a primeira aplicação que criaram. Quando, digamos, estes algoritmos de inteligência artificial usam a internet e usam bancos de dados de imagens de internet disponíveis, vai haver sempre esse risco. E essas Adobes, esses gigantes dos algoritmos é que têm que se preocupar com essas coisas. Eu
Eu uso aquilo que der para fazer, mas tenho sempre esse cuidado de o fazer com as minhas coisas. Também sou criativo, sou designer. Fazer criação com a inteligência artificial ainda é uma coisa que me faz assim um bocado de espécie, porque o meu trabalho está em risco, calma, não é? Mas é sempre bem-vindo na ótica de melhorar e aprimorar e acelerar todos estes processos. Bom dia. Para o Sérgio Lopes, acho que a pergunta. Pronto, nós temos falado da recolha dos dados e utilização em inteligência artificial. A nível de fábricas e deste mundo têxtil, atendendo também a que há uma grande variedade de produtos e uma grande variedade de mudança, portanto, com essa recolha de dados, o que é que podemos, ou por que é que podemos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar? Em que exemplos práticos, se é que já existem, ou que ideias é que já existem, tirando aqueles mais triviais? O exemplo é uma pergunta interessante e o que eu diria é que as ferramentas já o permitem. Por exemplo, integrar no pipeline de uma organização da recolha e do pré-processamento, por exemplo, dos dados, uma ferramenta da OpenAI, mais conhecida como o interface do ChatGPT, porque o ChatGPT acaba por ser só interface de linguagem, usa um modelo de linguagem natural. Mas, digamos, aquilo que é o serviço que é fornecido pela OpenAI permite, por exemplo, a incorporação a integração via API com sistemas que fazem gestão e armazenamento de dados. Certo? O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu tive um aluno que fez um trabalho muito interessante, que era análise de dados de uma indústria metalomecânica. Certo? Portanto, basicamente o que ele tinha era um conjunto de ficheiros que nem sabíamos o que é que tinha lá dentro, com muitos megabytes de dados, criámos um assistente. Nesse assistente foi dado um contexto do qual é que era a indústria, qual é que eram as métricas, as variáveis que eram usadas para fazer o controle de determinado processo, etc. E o objetivo era, por exemplo, de forma rápida, tentar perceber o que é que aqueles dados representavam. Certo? E qual seria o impacto, por exemplo, dos dados provenientes de máquinas. Eram máquinas CNC de 5 eixos, que depois eu vinha perceber isso. Qual seria o impacto no consumo energético, por exemplo, da organização. Os dados eram tão complexos e tão detalhados que tinham a corrente elétrica que consumia cada motor da CNC. Certo? O que é que eu quero dizer com isto? Muito rapidamente, usando uma ferramenta que é um assistente, nós conseguimos saber qual é que era a corrente elétrica consumida por todos os motores daquela CNC durante um determinado período de tempo. E a partir daí, calcular um consumo estimado, médio, diretamente. O que eu quero dizer? Quero dizer uma coisa também simples, que é a utilização desta ferramenta para permitir fazer exploração daquilo que são novas formas de observar e novas formas de medir é muito potente também. Portanto, eu diria que isto é utilizável. Portanto, é um serviço. Eu posso subscrever hoje. Claro que eu depois tenho que ter a componente de integração, tenho que ter capacidade interna, e aqui voltamos àquela questão da capacitação das organizações para poderem fazer integração tecnológica, certo? Naquilo que são os nossos processos. Preciso ter um conhecimento do meu processo. Mas, por exemplo, nesse exemplo que eram dados da indústria metalomecânica, rapidamente eu percebi a que é que os ficheiros correspondiam. Por exemplo, havia um ficheiro que era corte de letras, que rapidamente se observou a partir de uma funcionalidade que a própria ferramenta tem, que é de gerar plots 3D, certo? Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que, a partindo eu poderia, num processo normal, conseguir chegar a todo este conhecimento sobre aqueles dados em bruto, usando um processo convencional. Portanto, o que é que eu poderia fazer? Tinha que fazer uma exploração manual, tinha que abrir os ficheiros, tinha que ver as colunas, tinha que ver se tinha identificado, por exemplo, unidades de medida, que é muito importante. Por exemplo, qual a unidade de medida que está ali representada. E depois poderia tentar arranjar uma forma, e fiz-lo ao longo da minha carreira, em muitas situações, arranjar uma forma de poder representar aquilo que está, ou parte desses dados que estavam
nessa base de dados, representá-los de uma forma que eu pudesse, digamos, aumentar a minha inteligibilidade dos mesmos. A vantagem de usar uma ferramenta como esta é que permite acelerar muito este processo. E permite, por exemplo, que uma organização possa explorar os dados que gera e, ao mesmo tempo, potenciar aquilo que é o desenvolvimento de melhores métricas e melhores indicadores para os processos que quer gerir. E aqui já estamos no patamar da informação. Certo? Portanto, transpor com uma maior rapidez dados para informação. Certo? E, a partir da informação, gerar conhecimento é muito mais fácil do que gerar conhecimento dos dados. Certo? Portanto, o que é que eu diria? Eu diria que o caminho seria ter uma pessoa na organização, capacitá-la, ou, se calhar, abrir as portas a uma nova geração de engenheiros que são mais ávidos a utilizar estas ferramentas para, se calhar, começar a pensar em perspectivas de integração tecnológica de ferramentas que já existem. Claro que aqui há uma necessidade de fechar o domínio da operação para a ferramenta. E a ferramenta vai dar uma resposta com uma maior fiabilidade, com muito melhores resultados do que uma utilização genérica. Nós usamos o ChatGPT como um modelo de linguagem quase universal. Perguntamos-lhe tudo, não é? Claro que ele, quando nós perguntamos tudo, ele vai ao modelo que tendencialmente tende a representar tudo para ele e muitas vezes confunde as coisas. Se nós restringirmos o domínio para a ferramenta, ela vai dar respostas muito mais precisas. E isso é uma realidade. E é uma realidade que permite que empresas como a OpenAI vendam este serviço do assistente para integração nos múltiplos domínios de aplicação que podem ser. Para além disso, nós vamos ter a possibilidade de criar um corpo de conhecimento. Porquê? Porque podemos colocar a capacidade da nossa organização a melhorar e a refinar aquele modelo. Se eu tiver 5 engenheiros de processo da minha organização a utilizar a mesma ferramenta, continuamente a melhorar a ferramenta, continuamente a dar indicações, aquele modelo, aquele corpo de conhecimento que está fechado naquele assistente é evolutivo. E isso permite-nos potenciar, digamos, aquilo que é a nossa capacidade de observar o que está a acontecer numa organização. Pois, eu considero-me o máximo do mínimo no que diz respeito à utilização de ferramentas como o ChatGPT da OpenAI. E tenho tido essas experiências. Não é? A primeira vez que eu perguntei quem é o António Brás Costa, eu tinha nascido no século passado, tinha criado a Rio Pel, era uma coisa fantástica. Hoje em dia consigo tirar respostas completamente diferentes e já estou completamente fora da cena da curiosidade. Eu já utilizo para trabalhar. Agora, eu tenho aqui uma dificuldade, uma dúvida, e talvez o Sérgio seja a pessoa que está mais bem posicionada, mas obviamente são 4, tu não te esqueças que também és um homem que sabe destas coisas, podes responder. A minha dúvida é esta. O futuro vai ser cada pessoa, cada organização utilizar ferramentas genéricas para encontrar respostas, para encontrar valor na utilização dos dados que dispõem, sejam eles internos, sejam eles externos, ou faz sentido haver aqui uma camada intermédia de alguém que se dedica a aprimorar modelos? Já não estou a falar do treino, estou a falar dos algoritmos e dos modelos para obter determinado tipo de respostas que respondam às especificidades particulares. Sendo mais concreto, o futuro da utilização da inteligência artificial pelo setor têxtil e vestuário português faz-se esperando que as ferramentas genéricas aí estejam e ter uns engenheiros dentro de portas que as utilizem, ou faz sentido que haja alguém que desenvolva qualquer coisa específico a pensar, por exemplo, no design, no ecodesign, ou a pensar em saber o que é que a malta lá fora anda a vestir e quais são as preferências, etc. Coisas que são, enfim, normais, que se pense que a inteligência artificial possa dar resposta. Portanto, a minha pergunta é esta. Então, o que faz sentido? É tudo genérico e depois nós é que aproveitamos o que se faz, ou vamos pôr uns meninos e umas startups a desenvolver soluções baseadas em inteligência artificial para endereçar problemas ou oportunidades específicas do setor têxtil e vestuário? É uma pergunta interessante, é uma pergunta que
de certa forma, se anda a tentar responder. Nós sabemos uma coisa, que é os modelos gerais permitiam-nos ter ganhos efetivos. Mas há uma coisa que nós também não falamos aqui, que é o treino destes modelos tem tudo menos sustentável. Quanto mais geral, mais pesado é. O treino de um modelo, de um LLM, como aqueles que usam o OpenAI, são bilhões de euros. Ou seja, do ponto de vista daquilo que é o modelo que nós estamos a utilizar, alguém vai ter que... E estamos a falar de custo energético, o custo de ocupação de sistemas computacionais. O que é que eu quero dizer? Que é, pegando nesta pergunta, que é uma pergunta bastante interessante, pode, e dada a explosão daquilo que é vocês, se olharmos para um gráfico de linhas que dá a quantidade de dados disponíveis desde o início da internet até os dias de hoje, vocês vão ver uma curva que começa assim e depois verticaliza nos últimos anos, nos últimos 10 anos. O que é que se quer dizer? Que é a quantidade de dados que é gerada neste momento e a quantidade de dados que vai ser gerada amanhã é explosiva. Portanto, temos uma curva exponencial crescente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, por mais capacidade computacional que tenhamos, vamos ter sempre que processar esses dados que também estão a crescer, crescer e crescer. Portanto, daí essa pergunta ser interessante, porque os nossos modelos gerais vão ser sempre, e vão melhorar, naturalmente, mas não vão dar aquela resposta que é a resposta da excelência na organização. Eu, por exemplo, no caso do têxtil e do vestuário, sendo os processos conhecidos, partilhados por um conjunto de organizações, é interessante, se calhar, pensar que contributo é que todas estas organizações e todos estes profissionais, engenheiros de processos, podem dar para, digamos, um corpo de conhecimento do setor têxtil e vestuário português, por exemplo. Não é? Para isso, se calhar, precisamos de ter ferramentas que nos permitam recolher e agregar os dados, usar, digamos, aquilo que é o conhecimento dos profissionais do setor para aprimorar ou melhorar, digamos, o modelo de domínio que eu estou a trabalhar. Essa especificidade vai-me permitir sempre surfar a crista da onda. E não há modelo geral que consiga, digamos, trabalhar o detalhe. Não. Eu posso ser uma pessoa que tem uma grande cultura geral, falar de 1001 assuntos, mas provavelmente nunca fui prémio Nobel porque nunca me especifiquei o tempo. Eu estou aqui a... Não, estou aqui, não, podia estar a falar com qualquer um de vocês. Porque para eu ser um cientista, reconhecido numa determinada área, eu preciso de acrescentar valor num ponto. Ou seja, eu sou um especialista em física quântica ou lá no que for, eu para ser reconhecido como digamos, eu vou ter que ter um nível de especialização elevadíssimo, não é? É como uma organização. Uma organização, para ser a melhor organização, fazer aquele texto naquelas condições, vai ter que ter um nível de especialização grande. E o nível de especialização grande, porventura, poderá ser trabalhado a partir dessa experiência e de outras entidades que partilham dessa experiência. E aí entramos, se calhar, nos modelos de inteligência que não são gerais, mas que são específicos, mas que são partilhados por múltiplas entidades. E aí entramos no modelo de negócio, que agora também podemos falar, que poderá, porventura, haver empresas do setor do têxtil e do vestuário que estavam dispostas a comprar, se calhar, corpos de conhecimento a entidades da IT que possam provir o melhor modelo possível para tratar um determinado tipo de processo e pagar mensalmente por isso. Aqui a questão é, tem que haver alguém que faça essa monetização. Uhum. Tem que haver uma entidade, tem que haver alguém no meio que faça essa agregação, que recolha. Sim, esse é um dos caminhos. Aliás, nós tivemos uma visita aqui há dias da Associação FIWARE, um dos representantes da Associação FIWARE. FIWARE é uma plataforma, um ecossistema que veio de um projeto europeu e que está a ser patrocinado pela Comissão Europeia, basicamente agnóstico ao tipo de dados, agnóstico ao tipo de aplicação, mas pensado para garantir a interoperabilidade de dados. Padronização é usada em cidades inteligentes, é usada em manufatura inteligente,
é usada em múltiplos domínios de aplicação. E uma das coisas que nós estamos aqui a tentar agora ver com eles é a aplicação da ferramenta no contexto do setor do têxtil e vestuário. Temos umas reuniões agendadas para breve. Não é? Isso para tirar partido desta capacidade de monetizar as coisas e de transformar aquilo em resultados que possam efetivamente servir às empresas. Porque as empresas podem adquirir esse serviço e ganhar vantagem, ganhar tempo nisso. Se me permites, a nossa forma de monetização pode não ser mesmo com moeda, pode ser apenas pelo cumprimento integral da nossa missão. Sim, claramente. Estou a falar nas entidades do sistema científico e tecnológico. Mas pode haver empresas, entidades, que podem depois fazer disso negócio e que venham ocupar esse lugar. Aí passamos a observadores. E isso também está na nossa missão. Transferência de tecnologia. Eu acho que obviamente que há espaço para essa especialização e faz-me lembrar aquilo que no início toda esta dinâmica foi, o setor têxtil precisa de uma agenda digital, uma agenda de inovação digital específica, não é? Porque uma coisa é a tecnologia transversal, que é aplicável na indústria, em qualquer setor, mas depois ela vai precisar sempre de um afunilamento, de uma instanciação específica para os problemas específicos do setor, que não são os mesmos problemas da distribuição de alimentação, da farmacêutica. Há sempre espaço para fazer uma especialização dessas coisas no setor têxtil. Depende depois da massa crítica, né? Portanto, se o nosso setor tem massa crítica para suportar coisas eventualmente que exigem mais investimento, maior envolvimento, maior suporte. Não é? É evidente que levar a inteligência artificial às empresas, a minha ótica, as empresas dificilmente vão desenvolver os seus projetos em inteligência artificial. O ChatGPT vai resolver algumas coisas, porque chega diretamente ao utilizador, não é? Mas mesmo aí, como vocês estiveram aqui a ouvir, é possível criar aqui uns mecanismos intermédios que permitam essa especialização. Do outro lado, ou pelo menos num outro plano, as empresas de software de gestão, estão aqui muitas representadas, aquelas empresas de software de gestão que trabalham para o setor têxtil, elas serão um veículo para levar a inteligência artificial, não diria camuflada, mas transformada em serviços, em coisas simples. Okay? Portanto, e aí, quer as empresas de software de gestão têm um papel importante em levar as soluções baseadas em inteligência artificial, sejam elas mais ou menos complexas, têm um papel de dever, e o setor têxtil tem o dever de as pedir. Porque uma coisa leva à outra. Se vocês não pedem, a malta não faz, não oferece. Se a malta não oferece, vocês também não pedem, não é? Portanto, e estas dinâmicas são importantes para que isso aconteça naturalmente. Assim, quando vocês abrirem o vosso ERP um dia destes, naturalmente há lá coisas que por trás há uma abordagem que é classificável como inteligência artificial. Ou porque há umas previsões, ou porque de repente o sistema disse que tem que fazer qualquer coisa porque analisou dados. E também a inteligência artificial não é nenhum papão, não é? Não é nenhum papão, de todo. E os projetos que a gente aqui faz também servem para demonstrar que essa história não é nenhum papão que se faz. E também serve para demonstrar que no final do dia os dados são aquilo que interessa. Não é? Porque se vocês não têm dados, também esqueçam a inteligência artificial, que também dizer que não vale a pena vocês perderem tempo com isso. O Excel já vai resolver os vossos problemas. Não é? Qualquer coisa mais do que isso, vocês vão ser confrontados com a ausência de dados. Vocês têm dados, mas os dados não são aproveitáveis nesse novo contexto, porque, enfim, as características que a gente pede aos dados nesses contextos não são as características tradicionais que a gente pede aos dados noutros contextos. É evidente que vocês têm as moradas certas, porque vocês têm que mandar as encomendas para os sítios certos. É evidente que vocês têm o estoque eventualmente certo, porque se aquilo está errado, portanto, há um problema. Portanto, vocês têm os dados que vos permitem manter as operações a funcionar sem problemas, enfim, aparecem os problemas, pronto. E daí o tema da qualidade dos dados. Quando os dados não estão bons, vocês têm problemas. Os processos param, a malta perto tem que parar o que está a fazer porque tem que saber o que é que está, há dados errados que levam a fazer coisas que não são necessárias, etc. Portanto, mas tipicamente vocês têm os dados necessários para manter as operações a funcionar. O que entra na máquina, para onde é que vai a seguir, etc. Quando vocês pegam nos dados para fazer perguntas diferentes, é aí que a gente nota que os dados não respondem a essas coisas. Porque para responder à pergunta que se coloca é preciso mais outro elemento que nunca se recolheu porque não era necessário. Ninguém pediu isso, não é? Portanto, isso é o caminho certo para vocês terem inteligência artificial, é começar a fazer perguntas e começar a arranjar os dados para isso. Sem dados, vocês
ficam como estão, basicamente. Não é? A questão do ChatGPT foi aquela outra passagem pela direita. De repente a gente andava lá preocupado com as tabelas da base de dados, etc, etc. De repente, ChatGPT. Portanto, isso também atacou uma área que não é tipicamente a área que a gente fazia no chão de fábrica, não é? Porque aquilo, no fundo, é um acelerador cognitivo. Quer dizer, eu tenho que fazer um plano de marketing, pumba, começo logo com uma base que o ChatGPT me faz. Eu quero trabalhar uma imagem, qualquer coisa, pronto, e os primeiros passos são logo trabalhados com isso. Como disse aqui o painel, vocês também não confiem naquilo que a inteligência artificial, enfim, não diria travestida, mas vestida de ChatGPT vos dá, porque claramente que a base, quer dizer, é preciso ensinar a inteligência artificial para ela nos dar as respostas que nós precisamos. Daí a questão de criar aqueles modelos, portanto, aquelas ilhas de informação específica sobre um dado assunto e deixar os ChatGPTs desta vida para ficarem ali naquela ilha de informação e ganhar conhecimento profundo sobre aquilo. Não é? Isso é uma tarefa interessantíssima para todos os efeitos, por experiência pessoal, claramente, que é uma das janelas que nesta altura está sempre aberta no meu desktop. Aqui a questão do Brás. E a resposta aqui também foi importante. Mas, na realidade, o que o ChatGPT veio fazer foi democratizar o acesso à inteligência artificial. Okay? Ou seja, a inteligência artificial já existe desde o corretor ortográfico, é utilizada nos sistemas de navegação. Alan Turing foi um dos primeiros a dizer que o computador ia ganhar ao homem a jogar xadrez, que depois aconteceu com Kasparov, ainda nos anos 90, foi a grande prova da inteligência artificial. Daí para a frente, ela sempre existiu, ok? Não estava, era acessível a todos nós. E não há dúvida que a algoritmia que está no OpenAI é o mais evoluído que existe ao ponto de dia de hoje e é ali que vamos buscar a inteligência artificial, o cérebro, para o que nós vamos querer desenvolver. Eu acho que o mais importante, e para as empresas que estão a começar, é realmente perceberem que tem que existir um roadmap para a digitalização. Ou seja, não é vamos digitalizar e as pessoas não sabem muito bem como. Os softwares, os MES cá em cima, há softwares excelentes já há muitos anos, estão mais que desenvolvidos. A grande dificuldade é levar os dados do chão de fábrica lá para cima, que é o que foi aqui falado por causa dos protocolos de comunicação, tudo isto. Começam a existir ferramentas, como falaste, espetaculares, que já tratam disso tudo. Mas quem tem a fábrica já existente ao dia de hoje pode ter dificuldade em aplicar diretamente. Então, realmente é o tal roadmap. Como é que eu vou fazer isto? Primeiro, que máquinas é que eu tenho, que protocolos é que lá estão, que dados é que eu tenho. Depois, pensar a parte criativa, que é para isso que cá estamos de espírito crítico. Que dados é que eu ainda não tenho que me podem dar jeito também? E aí podemos até fazer medições externas. E a partir daí, então, criar o tal protocolo para pô-los todos a falar a mesma linguagem. E depois há aqui um ponto também que é, nós aí temos um data lake, que é, temos uma enormidade de dados brutal, é realmente contextualizá-los, o que é que vamos fazer com eles, como é que vamos tirar partido deles. Aí um bom exemplo é, se eu chegar aqui com uma instrução para montar uns Legos e despejar aqui uma caixa dos Legos todos misturados, eu vou demorar X tempo a montar os Legos. Se me entregarem os Legos vermelhos, os amarelos, os de 2, os de 4, as plaquinhas, tudo bem contextualizado, eu monto muito mais rápido. Isto aqui é um bocadinho igual, porque como falaste muito bem, estão a ser gerados cada vez mais dados, gigas e gigas e gigas. Se nós não os contextualizamos, mesmo para tratá-los em tempo real, é difícil. Mesmo com o 5G, chega a um ponto que é impossível. Ou seja, contextualizá-los, tirar os que são importantes e os que são importantes, aí sim, entregá-los aos softwares que estão mais do que desenvolvidos. Agora, isto tem que ser feito step by step. E acho que é importante também passar a mensagem que o setor têxtil não está assim tão atrás dos outros, porque os outros também estão muito no início. Mesmo o setor automóvel, estamos a falar de digitalização na ordem dos diagnósticos, 30 e tal por cento, 40 e tal por cento, ainda há um longo caminho. No caso do setor têxtil, eu acho que é importante a gestão de produção, a gestão de topo, olhar primeiro para o que é que tem, que dados é que cada máquina individualmente está a gerar e que são importantes para mim, como é que eu posso tirar partido deles. Porque depois de tudo isto, aí sim, nós podemos aplicar diretamente inteligência artificial a tratá-los e depois de termos os dados ao longo de 1 ano, 2, 3, cada vez vamos ter mais informação. Foi o que aqui falado muito bem, que o que nos interessa depois não são os dados, é a informação que tiramos dela. Ao longo dos anos podemos ter padrões do género de termos feedback, já sem perguntarmos nada, dizer atenção, vocês deviam comprar mais matéria-prima porque há um cliente que em setembro consome muito aquela matéria-prima e está a previsão que há uma subida, ou seja, dados macroeconómicos já a ser integrados com os nossos dados internos e aí sim estamos a tirar partido do que é a inteligência artificial.
Porque só deixar esta nota que acho que é importante nós começarmos pela base e percebemos que há aqui uma série de degraus. Em vez de estarmos logo preocupados com o software, que quase toda a gente fez, e nós vemos isso no dia a dia, nós trabalhamos todos os setores industriais, que é muita gente comprou os softwares e neste momento já nem serve aquele software. Ou compraram vários que já nem são integráveis, por aí fora. Eu se calhar só complementava aqui aqui o Gil acho que foi uma intervenção bastante interessante. Complementava aqui só com um detalhe, que é nós entidades do Sistema Científico e Tecnológico, eu estou a falar das universidades, dos centros de tecnologia e inovação, também têm uma missão importante, que é, para nós chegarmos à implementação de um processo como este, nós precisamos de também capacitar as gestões de topo para tomar decisões, que para isso elas estão a ser formadas. E, eventualmente, considerar formações para gestores de topo, em tópicos como a cibersegurança, a digitalização, a integração destas novas tecnologias digitais nos seus processos, era muito importante, porque só depois de sensibilizarmos um CEO ou um COO ou um CTO, o CTO eu acredito que já poderá estar, mas ele muitas vezes também não consegue evangelizar internamente dentro da organização as chefias de topo. E muitas vezes não é as chefias de topo. A chefia de topo vai ter que evangelizar também um conselho de administração, muitas vezes, para dar sequência a este processo. Esta questão da capacitação dos decisores para definir no próximo plano de atividades uma estratégia para a digitalização, porque ela tem que estar orçamentada, tem que incorporar a contratação de pessoas, tem que encaminhar a contratação de serviços, de equipamentos. Eu dou o exemplo da cibersegurança. Não é? A cibersegurança, quando não se ouve falar de cibersegurança, está tudo bem. Está tudo Só bem. que não. Não está. Se não há incidentes, é porque o pessoal está a trabalhar bem. Eu, pelo menos, penso assim. Quando é que se começa a ouvir falar de cibersegurança numa organização? Quando temos problemas. E aí fala-se de cibersegurança e de milhões de euros para investimento e mais não sei o quê. E aí vai a Conselho de Administração, vai aos administradores, toda a gente vota a favor e porque tem que ser. Mas há uma questão que nós não nos esquecemos, que para não se falar de cibersegurança e para ninguém andar a falar atrás das orelhas do responsável da segurança de uma organização, é preciso que não haja incidentes. E para não haver incidentes é preciso que haja investimento. Certo? O que é que eu quero dizer? É preciso que quem decide esteja sensibilizado que para não haver incidentes de cibersegurança é preciso investir. Ter um plano de investimento e ir investindo todos os anos. Não é? Assim como... Ou não está ligado à internet. Ou então desliga a ficha. Pronto. Mas isso é a estratégia que se usa na produção de energia nuclear. E A as centrais realidade é que nucleares não isso estão ligadas. ainda se faz quando estamos a fazer ideia a sério. É o tem que ser seccionamento feito da assim, rede, sim. Porque tudo é violável. Certo, No mas mundo aí... físico e no mundo virtual, ok? Precisamos desta Mas noção. desligar a ficha leva-nos para também outros tempos, não é? Claro que sim. Claro. Só que aqui esta questão da capacitação, da gestão de topo para decidir estrategicamente é muito importante. Então, claro que E às vezes isso não acontece. Às vezes, eu digo, muitas vezes isso não acontece. sim, eu acho que estás a falar da formação, isso é super importante, mas logo de seguida ou a par, tem que haver um ator na empresa. Tem que haver claro. uma pessoa, uma que haver um primeira agente pessoa, uma da primeira mudança. pessoa, falou como foi o caso do Nuno, Que tem a pasta. e dou os parabéns a ambos por isso, ainda antes do TechSpark já estava aí na crista da onda, porque realmente percebeu que há essa importância. E é um bocadinho isso que a gestão de topo tem que fazer. Por vezes, por desconhecimento, demora a decidir, e aí sim, essa formação é super importante, as pessoas perceberem o que é que existe, qual é o partido que eu posso tirar. E depois ter alguém, começa por uma pessoa, depois logo se vê. Se Alguém que precisas de agarra. duas, mas tem que haver, exatamente, uma que seja um interlocutor entre o que é a organização, o que é o potencial que está cá fora da organização e o que é a gestão de topo pode tirar partido disto. Porque aí, sem dúvida, que essa pessoa, hoje em dia, aos dias de hoje, se calhar até vai tirar mais partido. E depois buscar em outsourcing, complementar a sua ação com empresas de software houses, com empresas que desenvolvem tecnologia, com institutos de conhecimento e juntar outros parceiros para conseguir depois tirar partido da tecnologia. Mas lá está, sem o conhecimento e sem uma pessoa que esteja a tempo inteiro a pensar nisto, realmente não é impossível Isso começar. implica
Investimento. Claro E que sim. planeamento. Claro que sim. E planeamento estratégico. Claro que Eu sim. agora vou-me embora. Não, é preciso. Eu passo já ali ao Pedro Mariano, mas antes quero só fazer aqui uma pergunta ao Nuno, que é daquilo que eu me apercebi, enfim, da conversa que fomos tendo e de uma apresentação brilhante no Summit do ano passado, a questão... Foi deste ano, desculpa. Foi deste ano, Summit deste ano. Foi a forma que me pareceu, tanto a operação à volta destas questões do 3D, da digitalização do produto na Ímpetus, foi uma operação que foi de baixo para cima, não veio uma ordem de cima para baixo. Como é que foi? Veio assim um incentivo do género, olha aqui uma coisa fixe que a gente viu. Mas como é que foi a história lá? Foi... Eu acho que foi a sorte de termos também uma nova gerência mais nova na empresa, mais acessível também, pelo menos aos meus olhos, que também somos praticamente da mesma idade, e a facilidade que tive também de apanhar ali um bocado num fundo de corredor ou num vão de escada. Se calhar tenho aqui uma coisa fixe para mostrar, se calhar pode ser interessante para eles. E as coisas surgiram naturalmente a partir disto, por isso... Isso leva à questão de que é até que ponto, em termos de inovação das empresas, até que ponto esta facilidade com qualquer pessoa pode iniciar um trabalho, um esforço, enfim, chamemos-lhe pesquisa, investigação de qualquer coisa que é nova e a partir daí contaminar a toda a gente, nomeadamente depois quem manda e passa o cheque. Eu agora passava ali ao Pedro Mariano. Bom dia. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao João e ao CITEV por este evento, porque é muito importante para a indústria têxtil. Eu estou na indústria têxtil há 8 anos e gostava de partilhar aqui uma coisa convosco. Há uma coisa que o João disse que é muito importante, que são os dados. As empresas que não têm dados, é muito difícil gerir aquilo que não se tem ou não se sabe. E outra questão também importante e que nós vivemos todos os dias, porque nós somos uma software house ligada também aqui ao têxtil, é a questão da dificuldade que nós temos em que as empresas se digitalizem. Demoram muito tempo, eu não sei se vocês também partilham isto, mas demoram muito tempo a tomar a decisão até se digitalizarem. E é muito importante este tipo de eventos, exatamente para que as empresas, não estamos a falar de inteligência artificial, mas a maior parte das empresas hoje ainda só usa o Excel. Não tem um software para fazer a monitorização do chão de fábrica. É muito importante elas saberem em tempo real o que é que está a acontecer. Só assim é que são competitivas. Por isso, eu acho que é importante que as empresas se digitalizem, porque elas ainda não se digitalizarem, nós estamos a falar da inteligência artificial. Desculpem lá, tinha aqui umas notas. E relativamente ao que estava a falar o Sérgio, a questão da capacitação. É muito importante que as empresas capacitem pessoas, antes até de entrar na digitalização, elas têm que estar preparadas e têm que querer, porque se elas não quiserem, e se não tiverem pessoas, porque a faixa etária daquilo que eu quase todos os dias vejo nas empresas é que são pessoas com mais de 50 anos e têm muita dificuldade em capacitar. Não chega só a chegar lá com um software, é preciso explicar-lhes muito bem o porquê desse software e o que é que ele vai fazer e o que é que ele vai trazer. Basicamente era isto que eu gostaria de vos partilhar. Obrigado. Obrigado. Comentário daqui deste lado? Assim, esta questão da capacitação é um assunto que, de certa forma, eu lido no dia-a-dia, não é? Nós produzimos muitos engenheiros na região. Estou a falar aqui, por exemplo, a Universidade do Minho, os Politécnicos à volta, o Politécnico Viana, o Politécnico IPCA também, que é muito próximo, muitos deles têm formações em áreas afim, que podem, de certa forma, e acabam por integrar, digamos, as cadeias de valor do têxtil, portanto, das empresas que nós conhecemos e que visitámos, e aqui eu, apesar de concordar com a observação de que muitas empresas do têxtil não estão nesse caminho da digitalização com a voracidade que deveriam estar,
E eu diria que, dado o elevado número de empresas têxtil que há aqui, isso poderá ser efetivamente uma verdade. Nas empresas que eu tenho lidado, portanto, no contexto do projeto, tenho tido surpresas bastante agradáveis. Desde empresas como a Ímpetus, Riopel, Adalberto, Textis Panedo, enfim, empresas aqui da região que têm já maturidade digital QB. Umas mais avançadas e mais arrojadas, com capacidade interna, portanto, que já não dependem de software houses, por exemplo, ou que dependem pouco, e outras que estão nesse processo. Mas eu diria que esta primeira etapa da digitização, para distinguir de digitalização, porque aí já pode incluir conceitualmente outros fatores, já está ultrapassada em grande parte das empresas, pelo menos que estão no Tech Pact aqui, a gravitar em torno dos principais work packages onde eu vou. Portanto, eu diria que poderá haver aqui uma questão importante, que nós também discutimos aqui há dias, digo o João, que é a dependência que muitas destas empresas do setor têm com Tier 1 e Tier 2, portanto, empresas que prestam serviço. Não é? Tipicamente são mais pequenas e que tipicamente têm muito mais dificuldade em digitalizar ou transformar-se digitalmente porque nem sequer têm um departamento de IT. Certo? E aí entra o Excel e aí entra o gerente da empresa que acaba por ser o faz tudo. Não é? Estas pequenas empresas. Mas aí também há uma questão, que é, isso pode-se resolver, que é passar aquilo que são os serviços relevantes para quem faz a contratação. Portanto, empresas que são de grande dimensão, tirando partido de ferramentas, podem disponibilizar para os seus fornecedores o processo que eles vão integrar a sua versão digital. Não é? Portanto, passar, digamos, a complexidade e a componente, digamos, digital para aquilo que é o contratante, a empresa que faz a contratação. A empresa que faz a contratação pode disponibilizar ferramentas para estas pequenas empresas que elas têm que cumprir, podendo-lhes dar um tablet, por exemplo, não é? Oferecer-lhes um tablet e dizer que para vocês trabalharem para nós têm que se articular com este processo usando esta front-end, certo? Isso já começa a acontecer, muitas vezes por obrigação e por arrasto. Por arrasto, exatamente. Mas é um modelo que ainda não existe, mas que provavelmente eu acredito que possa vir a existir no setor do têxtil. Não, já existe. Já existe. Já. Mas existe, não... Certo, mas poderá existir, cada entidade tem o seu próprio sistema. Não é coordenado, nem articulado, nem normalizado, nem padronizado. Isso não. Pronto, isso é um dos grandes problemas. Esse é um problema que pode vir a ser também discutido durante esta agenda. Já que falamos disso, também nas demonstrações chamava a atenção para o WP4, que tem aquele palavrão interoperabilidade de dados, onde precisamente essa questão de passar dados de uma empresa para outra, que usam sistemas diferentes, mas que têm que acertar entre si a representação de uma encomenda, uma ficha técnica, portanto, essa linguagem comum foi tratada no WP4. Ora bom, temos só o tempo de um último comentário, pergunta, que vocês quiserem. Não tem que ser pergunta, pode ser um comentário. Temos lá ao fundo uma pergunta, mesmo lá no topo, e a última, e fechamos para o painel seguinte. Painel, intervenção. Olá, Viva. Eu queria fazer um comentário mais, voltando ao tema da capacitação. Eu li recentemente um artigo, um estudo da Comissão Europeia, que fez um levantamento dos perfis associados dos profissionais que têm registro no LinkedIn e que trabalham no ecossistema do têxtil. E apenas 1,4% afirmam ter competências digitais acima do domínio do Office. E, portanto, a minha pergunta é como é que queremos fazer transição digital com estes números? O que é que as empresas pensam sobre isto? Qual é a aposta no reskilling e no upskilling? Porque aquilo que eu vejo, e tomando o exemplo da área do Nuno, a formação das universidades nas ferramentas de modelação 3D é inexistente, pelo menos até à data, continua. Não, já existe. Ok, então é novidade. Já existe. A minha faculdade, a ESAD, já tem design de moda há alguns anos e estão a promover cursos de Claude 3D, já há algum tempo. Começaram a atualizar-se, mas a realidade é que quando começámos este projeto isso não existia. Não. E foi por isso que o CITEV também fez parcerias com a Chloe, com a Browser, para começar a dar formação nessa área. Mas como é que se resolve isto? Vai-se buscar profissionais a outras indústrias correndo o risco que eles não percebem nada do negócio? Cria-se dependência de
outsourcing das software houses? Qual é o papel do CITEV aqui no meio, também na área das competências? Diz ao Pedro que eu não percebo nada no negócio. João, eu se calhar começava só por dizer uma coisa. Este 1,4%, e baseando nesta informação, que eu por acaso não pesquisei, não será só no têxtil e no vestuário. Não. Mas, como estamos na casa do têxtil e do vestuário, eu desafiava aqui o CITEV, e está aqui o Brás, para eventualmente, e tem uma academia, a pensarmos em formações para executivos na área do têxtil, naquilo que é as componentes de digitalização, estou a falar de cibersegurança e a adoção destas novas práticas digitais então é no assim. processo. Então é assim. E com isto temos que acabar para passar para a intervenção seguinte. O CITEV já tem, vocês estejam atentos, nesta altura temos dois projetos, nomeadamente este, que tem uma componente de Digital Skills, etc., né, porque já está com alguma produção a nível de formação. E temos um outro projeto, que é um Digital Innovation Hub, o Digi4Fashion, que também, por si, também está a fazer coisas nisso. Mas estou a falar de para executivos. Exato. Não, nós somos inclusivos. Nós não pomos ninguém à margem. Não, eu estou a dizer isto porque as formações para executivos têm que ser particulares. Têm que ser concentradas, têm que ser determinados períodos do dia e devem ser intensas. Porque as pessoas não têm muito tempo para despender. E temos que acabar. Mas pronto, já agora faço o convite, sigam ambas as iniciativas, esta e o Digi4Fashion, e estejam atentas à componente de formação, porque o nosso objetivo é claramente oferecer cursos centrados, às vezes até divertidos, sobre a utilização de tecnologia em contexto de processo de negócio têxtil. Não é análise de qualquer coisa no vazio, é inserida num processo de negócio que é próprio do têxtil, com dados do têxtil. E, nomeadamente, eu quase que devo fazer um apelo, nós precisamos de dados. Não há dados do têxtil para trabalhar, por exemplo, com formação. Quase que outro dia estávamos a falar aqui de uma campanha de doação de dados, fazer uma semelhança com a campanha de doação de sangue, fazer uma campanha de doação de dados. É muito difícil arranjar datasets que nos permitam, por exemplo, trabalhar a qualidade do produto versus qualidade do processo num TIAR ou algo assim do género, porque nós não temos datasets para poder sequer colocar 10 pessoas a trabalhar num processo de formação e a brincar com isso e a descobrir coisas. É uma coisa extremamente difícil que nós ainda não temos. E voltaremos a este tópico em breve, porque de facto nós, e quando digo nós, digo o setor, nós precisamos de datasets públicos, devidamente anonimizados, etc., mas precisamos de datasets públicos para que se possa ter formação por cima disso, para que cada um de nós no seu trabalho possa praticar e descobrir qualquer coisa para depois aplicar isso no seu contexto e buscar os seus dados e tentar fazer o mesmo que fez com o dataset público de dados. Uma coisa que nós não temos são datasets públicos de dados. Dados de máquinas, dados de qualidade, dados de produção, fichas técnicas, isso não existe. É um esforço que todos nós coletivamente devemos fazer. Eu vou ter que acabar aqui. Portanto, meus caros, painel finito, muito obrigado a todos e obrigado aqui aos companheiros.